A paz do Senhor, irmãos. Prazer estar com vocês aqui nesse último domingo, na nossa 13ª lição do trimestre. Estamos aqui hoje acompanhados do irmão André, presbítero Marcelo, juntos aqui para comentar um pouco dessa lição, o poder de Deus na missão da igreja. É uma aula especial, queria que você convidasse seus amigos, seus parentes, compartilhasse o link. Você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Nós saudamos a você de todo o Brasil e toda a parte do mundo que nos acompanha na maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos e possa participar no chat aí, comentar e perguntar. Que Deus possa abençoar essa aula nessa manhã, né? Amém. Vamos começar então a nossa aula orando com o nosso presbítero Marcelo. Vamos sim. Ó Deus, nós te louvamos por mais esse momento, por essa oportunidade na presença do Senhor e pedimos que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento e que o Espírito do Senhor possa impulsionar cada um desses irmãos que estão nessa manhã participando dessa escola bíblica dominical. Que seja, meu Deus, um momento de crescimento, de desenvolvimento e tudo que o Senhor nos ensinar nessa manhã possa expandir o seu reino de forma extraordinária. Oramos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o diácono Gessé, essa é minha esposa Marta e essa a nossa filha Sofia. Hoje nós vamos ler para vocês o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Agora eu vou fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 13, dos versículos 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe da aula de número 13. A paz do Senhor, irmãos, e boa Paz do aula. Senhor. Tchau! Hoje de manhã nós vamos refletir um pouco sobre a importância da doutrina bíblica do Espírito Santo, uma doutrina muito relegada, né? Alguém já disse que essa doutrina é a Cinderela, né, das teologias, escondida, né? Hoje nós damos muito ênfase na pessoa do Pai, a doutrina de Deus, na cristologia, né, a doutrina do Espírito Santo, mas esquecemos de falar do Espírito Santo. Por muitos anos, por muitos séculos, poucas pessoas falavam, e quando falavam era apenas uma menção, como se essa doutrina fosse apenas um apêndice, né, no ensino bíblico. O Espírito Santo é Deus e ele é aquele que está conosco, né, acompanhando a igreja, e sem ele nada pode se fazer. Nós vamos hoje analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo na igreja. Sem esse poder para impulsionar a obra de Deus, nada pode ser feito. Nada pode ser feito na igreja sem o poder do Espírito Santo. A missão da igreja, o testemunho, a capacitação para servir, para adorar, para ensinar, para instruir, para ministrar os dons espirituais, é uma obra exclusiva do Espírito Santo, né? A existência do pentecostalismo como maior movimento cristão de toda a história da igreja é a prova inequívoca, né, de que o poder do Espírito Santo não pode ser desprezado. Se você fizer uma análise historicamente, nós temos aí 2000 anos de histórias de cristianismo,
Ao longo da história, os historiadores comprovam que não há mais de 300 mil cristãos, né, que se converteram, né, até porque as pessoas, a raça humana se multiplicou mais, né, a partir do século XIX para agora. Então, nós temos um índice de crescimento depois que veio o pentecostalismo absurdo. Ou seja, nós somos hoje quase 1 bilhão de protestantes no mundo, onde mais de 600, hoje quase 700 milhões são cristãos pentecostais. Ou seja, a somatória de todos os cristãos ao longo da igreja não é nem a metade daqueles que são os pentecostais no mundo, e eles são o maior movimento de Deus. Em qualquer país do mundo, né, onde existe a igreja cristã, os crentes pentecostais são sempre a maioria por causa da manifestação e da presença do poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos ouvir aí uma pergunta dos irmãos, e essa pergunta é muito importante. Por que a igreja precisa do Espírito Santo para executar sua missão? Oi, meu nome é Stephanie e nós precisamos porque necessitamos da ousadia, senão a gente não consegue fazer nada. Paz, irmãos, eu acredito que seja porque a igreja em si não tem força alguma, mas sim o poder de Deus é que faz ela trabalhar e cumprir a sua missão. Então, o Espírito Santo é a força motivadora pela qual a igreja pode atuar e cumprir sua missão. A igreja precisa do Espírito Santo porque ele é o que nos dá poder e ousadia para falar das boas novas do Evangelho, com ousadia, com poder, com prodígios e milagres, fazendo o que o Senhor nos proclamou como a sua vontade para que fizéssemos, falando da tua verdade, das boas novas do Evangelho, que ele dotou aos homens e não aos anjos, para que trouxesse as boas novas do Evangelho a todo aquele toda criatura, né, que estivesse disposto a ouvir e viver segundo essa verdade. Amém? Porque ela não pode fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. O evangelho verdadeiro, completo, não pode ser pregado se não houver o poder do Espírito Santo. Jesus ordenou aos seus discípulos para ir, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Ou seja, não há condição nenhuma de você pregar esse evangelho curando enfermidade, expulsando os demônios e trazendo os pecadores a Jesus sem o poder do Espírito Santo. Então, é impossível levar o evangelho sem esse poder abrangente e completo. Não é isso? Glória a Deus. É isso mesmo, pastor. Eu acho que o revestimento de poder ela é imprescindível, né, na missão da igreja, tanto no passado como no presente, né? Eu acho que o próprio Cristo, né, Jesus, ele também foi revestido do poder do Espírito Santo para ele cumprir a sua missão aqui na Terra, né? Até o Cristo aqui na Terra, ele foi revestido de autoridade do Espírito Santo de Deus e fazer todos os milagres que aconteceu, né? Então, isso já dá uma base, né, que nós, como cristãos, devemos buscar, né, a presença do Espírito Santo para que ele venha nos revestir e nos capacitar para a grande missão. E veja, André, essa é uma experiência necessária, né? Ela não é uma alternativa de marcar A ou B, né? Olha aí. Ela não é uma opção, ela é uma necessidade imperiosa, né? Ou seja, ela é uma norma imperativa, né? Nós precisamos ser cheios do Espírito. A Bíblia diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, né? Primeiro que esse verbo está no auristo imperativo, né? Ele é uma ordem, né? Então, se é uma ordem, ele precisa ser obedecido. Ele está no presente contínuo, ou seja, a gente precisa constantemente buscar esse enchimento. E está no plural, né? Essa é uma ordem para todos os crentes, não é só para os pastores, não é só para aqueles que ensinam ou lideram um departamento. Nenhum cristão vai conseguir viver uma vida vitoriosa se não estiver cheio do Espírito Santo. Nem os nossos pecados podem ser vencidos sem esse poder, né? É verdade. E é interessante, pastor, porque
esse mesmo Espírito Santo que estava lá no dia de Pentecostes, que desceu sobre aquele povo, é o mesmo Espírito que atua hoje na igreja. Na igreja. Né? E nós podemos ser revestidos desse mesmo poder, porque às vezes a gente lê o livro de Atos ali, né? Aquele mover do Espírito Santo, fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas a gente tem acesso a esse mesmo Espírito Santo, ele está aqui conosco para nos capacitar para fazer a grande missão. Né? O que fez do pentecostalismo essa multidão de cristãos foi exatamente a leitura natural do texto de Atos. Olha aí. As pessoas leem o livro de Atos e veem a si mesmas. Não, essa é a minha história. Eu também fui batizado com o Espírito Santo. Eu também fui curado. Eu também já vi paralítico andar. Eu já orei, Jesus curou. Né? Então as pessoas, ao lerem o livro de Atos, leem uma história que é delas. Né? Não é aquela história que a gente lê das Escrituras, o mar vermelho se abriu. Né? E talvez isso não aconteça tantas outras vezes, né? Mas quando você lê o livro de Atos, você fica encantado com aquilo porque você vê a sua história, né? Então isso criou uma identidade do pentecostal com o texto de tal forma que o pentecostal se sente em casa lendo a Bíblia, né? Verdade. Ele não está lendo um livro de história, né? Ele está lendo a sua história, né? Parece que parece que é um diário dele escrito ali, né? Numa reunião de igreja, as pessoas sendo batizadas, sendo curadas, uma campanha evangelística, um evangelismo, né? Exatamente. É a gente lendo, né? E vivendo, né? E vivendo. Nós não estamos só fazendo uma leitura, né? De algo distante, né? Nós estamos presenciando na vida dos nossos irmãos. E nós também estamos vivendo essa história de Atos. E o autor colocou uma coisa que é interessante que nesse ponto me chamou a atenção, né? Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder, né? O que o nosso irmão André comentou aqui anteriormente, né? Uma orientação aqui, na verdade, uma indicação, né? E chama a nossa atenção, né? Para que a gente avançasse no trabalho somente depois desse enchimento, desse revestimento de poder. Glória a Deus. E veja, né? Às vezes o desprezo por essa busca de capacitação tem gerado, né, um cristianismo nominal, tem produzido a estagnação da igreja e tem produzido uma redução no número de membros da igreja, muitas vezes. Hoje, por causa da teologia racional, tem igrejas que nem apelo fazem. Olha aí. Não é meio ilógico você pregar o evangelho e não fazer o apelo para a pessoa crer em Jesus Cristo? É um negócio desconexo, né? Total. Você vê, né? Os irmãos viram, nós vivemos num tempo da racionalização, né? Da visão enciclopédica, doutrinária, né? E as pessoas estão se enchendo, se empanturrando dessa versão enciclopédica da doutrina e estão esquecendo do básico, do lógico, né? Que os cristãos sempre fizeram de trazer pecadores a Jesus Cristo. E é até assustador, né? A gente saindo para os evangelismos, né? E na roda a gente tem as equipes de louvor, de abordagem, e a gente até fala assim, né? Irmãos, não fala de Jesus e não deixa a pessoa sair sem antes perguntar à pessoa se ela quer entregar a vida a Jesus. Né? E a gente tem vários testemunhos, né, de irmãos que têm descido e foram destravados nesse sentido, né, dentro do ponto que o senhor aí, abordou aí, porque às vezes há uma intimidação, né, até do diabo, né, achar que nós estamos importunando. O pregador pode até achar, né, que está importunando a pessoa quando faz o convite para vir Jesus, seja dentro da igreja, ou seja até mesmo lá embaixo nas ruas, quando nós estamos evangelizando, né? A gente vê muito isso daí, né? As pessoas evangelizando, falando do evangelho, mas na hora de fazer a pergunta crucial, se quer entregar a vida a Jesus, não faz. E eu sempre falo o seguinte, irmãos, o maior benefício que a gente vai fazer para uma outra pessoa é quando perguntamos se ela quer entregar a vida a Jesus. Isso é maravilhoso. É interessante porque, assim, quando a gente desce para o evangelismo, tem hora que você não precisa falar nada. Você só chega para a pessoa e fala assim, você quer aceitar Jesus? Ela já está tão contrita ali. Chorando, quebrantada. Eu quero. Assim, né, Marcelo? E o Marcelo fala muito assim, temos que ir assim, já chega logo perguntando se quer aceitar Jesus. Porque a gente vê o mover, a gente vê nos olhos das pessoas a fome e a sede que ela tem, né, Marcelo? É impressionante, assim, o mover do Espírito Santo. Atos 5:32 diz, né, que a expressão, dizendo que essa experiência poderia ser ouvida e vista.
Olha aí. Né? Exatamente isso, né? Você vê essa manifestação real, né? Ela se torna visível, física, né? Palpável, né? Não é aquela questão que, embora aconteça interna, embora aconteça espiritualmente, embora aconteça no reino espiritual, embora aconteça no céu, embora aconteça na alma, mas isso é expresso, né? Visivelmente como resultado, né? De quebrantamento e de salvação. E isso aí, pastor, até o ímpio percebe, né? Até o ímpio percebe. Até o ímpio Principalmente isso, né? Principalmente. Mais importante, né? É interessante. Isso a gente vê nos nossos cultos, né? Porque as pessoas saem, né? Quando elas vão depois falar como que foi o culto. O que mais marcou elas foi o que elas sentiram. É isso aí. Né? E o que elas viveram dentro dos cultos. Né? Isso acontece também com a gente também na rua, né? Às vezes chega alguém para abordar e a pessoa fala, né? Não precisa falar mais nada para mim. Isso aí. Eu tava com saudade disso. Olha aí, ó. É muito poderoso. Não, eu quero contar aqui, pastor, o senhor falou, né, essa diferença, né, apontou anteriormente aí, né, é o prejuízo que o reino de Deus tem quando nós não temos o Espírito Santo. Eu quero falar assim, um relato breve, né, até mesmo da minha experiência de vida, né. Eu venho do sistema tradicional, né, e a gente esteve aí no campo por mais de 15 anos, né. E eu falo assim, depois da nossa experiência com o batismo com o Espírito Santo, né, o que nós produzimos em 15 a 20 anos de trabalho sem o batismo com o Espírito Santo, sem o revestimento de poder, sem os dons espirituais, nós não produzimos de 15 a 20 anos o que nós já conseguimos produzir. O senhor falou a questão do prejuízo que tem o reino de Deus, né, com mais resultados. E sem o Espírito Santo. Com e sem o Espírito Santo. Então, assim, o que nós não produzimos em 15 a 20 anos, em 2 a 3 anos, foi infinitamente mais. É incomparável. Isso eu posso falar, assim, por experiência de vida, não ouvindo a história dos outros. É verdade. Eu venho do sistema tradicional. Então, eu sei a diferença hoje entre ser cheio, entre ser batizado e entre não ser. Então, verdadeiramente, o reino de Deus tem um prejuízo infinitamente, incalculável. Talvez só nos céus nós vamos saber o impacto desse estrago que é uma igreja sem o Espírito Santo. O tradicionalismo, né, o cessacionismo, talvez seja um dos maiores golpes doutrinários que o diabo dá à igreja, né? Quando ele desmerece, né, a operação do Espírito Santo. E veja, né, Paulo disse que não deveríamos apagar o Espírito Santo. Meu Deus, é forte isso. E isso. as pessoas estão apagando as manifestações espirituais, retendo esse poder. Às vezes quem apaga é a doutrina, que é tão rígida, né, tão fria, né, tão legalista e é tão racional. E às vezes o pecado, né, a falta de santidade de uma igreja expulsa o Espírito Santo. Mas é uma perda e talvez, né, quando uma igreja esconde os dons espirituais de uma congregação, está escondendo a maior riqueza que Deus deixou para a igreja, porque a intenção dela é exatamente o que fala aí, né, o ponto 2. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. E veja, todas as vezes que a gente está no culto onde há manifestação espiritual, vocês percebem que naturalmente as pessoas se convertem? Às vezes nem o apelo é feito, né? Mas as pessoas, eu quero ser crente, eu quero ser Jesus. Só vem. Eu falo, vem. E a gente tem vivido isso, né? É uma verdade. É verdade. É uma verdade. Eu acho que quando essa presença desce, né? Porque na falta de poder, você tem que pregar um sermão, você tem que, lógico que tem que pregar, né? Mas você tem que ser apologético, você tem que defender bem, usar a retórica, usar uma boa homilética, explicar, convencer o cara ideologicamente e depois no final pedir perdão e fazendo um apelo, talvez você queira, talvez... Não. Todo melindroso ali, melindroso, né? Um ambiente de guerra pesado. Não, no pentecostalismo você fala, Jesus salva, ele quer perdoar os seus pecados, venha pecador a Jesus. Aí ele vem... É impressionante. O Espírito Santo, ele justamente nos capacita para fazer a grande missão. É isso mesmo. Fala, Jesus salva, batiza, cura e leva para o céu. Amém. Mas você vê, o Espírito Santo deu um sermão para a igreja. Ele dividiu o sermão em 4 tópicos.
Veja, a profundidade da pregação pentecostal, ela abrange toda a obra redentiva. Olha só, Jesus Cristo salva. Qual é a primeira ênfase da pregação pentecostal? É a salvação. Salvação. É o perdão de pecados, né? É a justificação pela fé. Olha que coisa linda. A segunda, Jesus Cristo batiza como Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo capacita aquele crente salvo para ganhar mais almas. Olha que coisa fantástica. Ou seja, está obedecendo a doutrina da redenção, está obedecendo agora o grande mandato da pregação, do testemunho, do discipulado. E terceiro, Jesus Cristo cura. Ou seja, esse Jesus que salva e que enche do poder do Espírito Santo para testemunhar, também oferece o poder para curar, para ajudar, para trazer alento. Ou seja, é um Jesus que se relaciona poderosamente com a sua igreja. Glória a Deus. E para complementar, esse Jesus leva para o céu. Meu Deus. Ou seja, é a redenção completa, em 4 tópicos, né? Meu Deus. Quem poderia fazer um sermão desse, a não ser o Espírito Santo, né? E depois fala que nós não temos pregação. É extraordinário. Não é maravilhoso? Então, é o ponto 1, né? Capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber esse ensino, né, da capacitação do Espírito Santo de diferentes perspectivas. Veja, Atos e Lucas faz, né, um livro contínuo, né, um continua o outro. O Evangelho de Lucas vem primeiro, depois Lucas escreve o livro de Atos para complementar, né, o livro de Lucas. E veja, a grande ênfase de Lucas, tanto no seu Evangelho como em Atos, é mostrar a operação do Espírito Santo no crescimento da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Veja, embora a gente tenha hoje uma luta, né, hermenêutica por causa dessa visão, e veja, né, a ênfase do cessacionismo e do tradicionalismo é uma ênfase voltada para a inquirição, para o raciocínio. Então, é uma doutrina que é investigada profundamente nos meandros racionais. Enquanto o movimento pentecostal, ele é uma experiência. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência. A doutrina cessacionista, ela tende a ser racional, ela tende a ser crítica. E ela é mais fruto preconceituoso do que, né, verdade prática. Você não consegue colocar o cessacionismo e o tradicionalismo na prática. Ao passo que o pentecostal tem a experiência. Não que a experiência não tenha a prova bíblica. Pelo contrário, a experiência tem a prova bíblica. E a prova bíblica da experiência está em Atos e Lucas. E hoje a visão hermenêutica, não, mas Atos e Lucas é um texto narrativo, não é um texto doutrinário. Eu fico olhando assim, gente, até o questionamento é sem sentido, né? As cartas têm a intenção doutrinária porque elas respondem a necessidades específicas de cada igreja. Você vê, os assuntos abordados às vezes em Corinto é diferente de, por exemplo, a abordagem que Paulo tem em Gálatas, que era um outro tipo de problema, né? Então, no que diz respeito à experiência carismática da igreja, né, na pregação, no ensino, você tem as instruções nos evangelhos e no livro de Atos. E se você for dizer para mim que o livro de Atos não tem história não tem autoridade doutrinária, porque ele é um livro de narrativa, então os evangelhos é um fracasso, né? Porque os 4 evangelhos é biografia, né? É narrativa, né? E pior ainda, é mais tola essa questão que a maior parte do Antigo Testamento é história, é narrativa, né? Exatamente. Se a narrativa não tem valor doutrinário, nós estamos perdidos, né? Ou seja, mais de 70% da Bíblia não tem valor nenhum, né? Então, veja, a vertente hermenêutica de que Lucas e Atos é um texto narrativo, não é uma argumentação clara, não é inteligente, não é nem honesto, né? É preconceituoso esse processo. Por quê? Primeiro que grande parte da Bíblia é narração. E segundo, né, as grandes verdades de Jesus Cristo está dentro de textos narrativos. E em último lugar é que Lucas era um teólogo, né? Lucas era companheiro do apóstolo Paulo e hoje nós temos a tendência de colocar Lucas contra Paulo. Isso é um problema sério, né? Lucas era médico de Paulo.
Lucas cuidou de Paulo. Lucas era obreiro de Paulo. Ou seja, Lucas era um obreiro tão mau assim, que ensinou uma coisa contrária daquilo que Paulo fala, né? E até a própria lição, acho que no subsídio comete um equívoco desse, de dizer que o ensino de Paulo sobre o enchimento do Espírito é uma coisa e o ensino do enchimento do Espírito Santo em Lucas é outro. De forma nenhuma, né? O enchimento do Espírito Santo, tanto nas cartas paulinas, como também nas cartas do Evangelho e Atos, é a mesma ênfase. O texto de Hebreus 2 diz que Deus cooperou com os dons espirituais, manifestando milagres e prodígios para a pregação do Evangelho. Né? E é um texto doutrinário. Hebreus tratando de eventos que estão num texto narrativo, que é Lucas. E é lógico que Lucas é um texto narrativo, né? Porque ele conta a experiência da igreja. Né? Exatamente. E é interessante, porque quando você olha para a história da igreja, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele não escolhe, né, pessoas, né, não só por classe social, não, o Espírito Santo ele é derramado, né, em Atos fala sobre todos. Todos, sem acepção de pessoas, né? E essa é a beleza do Evangelho, né? O Espírito Santo, quando ele vem, não existe classe social, não existe etnia, cor de pele, não, o nacionalidade. Espírito Santo ele vem e todos falam em línguas e todos conseguem entender, né? E aí que o senhor falou sobre ser visível e palpável a manifestação do poder do Espírito Santo, né? Então fica patente que todos nós podemos acessar essa graça através do Espírito Santo de Deus. Todos nós somos aptos a receber essa autoridade e esse poder do Espírito Santo de Deus para a gente cumprir a grande comissão. É verdade. Né? Então basta nós entregarmos de fato e rendermos, né? E mergulhar nesse mover do Espírito Santo, porque é ele que capacita. A gente vê Estevão. A autoridade de Estevão ali no Sinédrio, né? É o Espírito Santo de Deus capacitando. A gente vê Pedro, né? Um cara bruto, que quando o Espírito Santo vem e enche de autoridade, não tem um que consegue contrapor o argumento dele. Né? É maravilhoso demais, é lindo o mover do Espírito. Você falando sobre todo mundo, né? Recebendo o Espírito Santo, vejam, o movimento pentecostal, ele é muito bíblico, né? na essência racial. Porque quando você olha, por exemplo, a construção do evangelho que sai da reforma, ele produz um evangelho elitizado, né? Para você ver, grande parte das igrejas tradicionais que nós conhecemos nesse período não tinham membros negros em suas igrejas, né? Até 1950, o Seminário Batistas do Sul, né, lá na América, não aceitava negros estudando. Isso está no site oficial né? O próprio seminário pede desculpa, né, e reconhece que houve um erro. No pentecostalismo, isso nunca existiu. Ele já começa, né, não é que ele começa ali, né? Quando a igreja começa a buscar o Espírito Santo, nós temos negros e brancos atuando juntos. E isso nunca foi um problema no meio pentecostal, né? Você vê. Exatamente. O pentecostalismo é uma coisa tão legal, né? Ele é derramado sobre todas as classes, mas principalmente sobre os pobres, né? Você vê. Enquanto a grande parte dos cristãos tradicionais, o pastor tinha que ter um PhD ou um doutorado na frente do nome, no movimento pentecostal acontecia uma coisa muito interessante. O faxineiro do hospital era o pastor do médico à noite na igreja. Olha aí. Né? Ou seja, mostrando que o Espírito Santo capacitou homens muito inferior intelectualmente, mas que tinha uma autoridade maior espiritualmente do que o outro que tinha um curso superior. Ou seja, por isso que o movimento pentecostal se tornou o movimento do povo, né? O populacho, vamos dizer assim, né? Porque ele atingiu realmente aqueles que não tinham voz na igreja. Então, as pessoas, o próprio Seymour, né, que
que é o homem que Deus usa, provavelmente da Rua Azusa, que começa lá em 1901, depois de 1911, especialmente na Rua Azusa, ele era um homem iletrado, né? Um homem que aprendeu ali na Bíblia, fez um curso de teologia, né? Lá de fora da sala, porque eu não podia entrar na sala, porque vivia num tempo de segregação e racismo naquela época. Ele era um caolho, né? Mas que era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Ele é considerado um dos homens mais cheios do Espírito Santo nos tempos modernos. E alguns, inclusive, da história da igreja. Ou seja, o movimento que nasce a partir de um negro, de um filho de escravos, das lavouras, né, de algodão da América, se torna o fundador do movimento que está levando a maior parte de crentes para o céu. Que é uma coisa muito extraordinária. É bênção demais, né? Eu me recordo que quando eu era criança, e lá no interior, meu pai era o vice-presidente do campo, e uma das missões que ele tinha, que eu amava, era que na época da ceia, ele ia nas congregações levar a ceia. Ele ia servir a ceia aos irmãos nas congregações, e era uma coisa maravilhosa, porque aquelas pessoas mais distantes e mais improváveis, assim, a gente via o poder de Deus na vida daquelas pessoas, o quanto o Espírito Santo de Deus era presente, o quanto que as pessoas tinham autoridade espiritual. Eram uns cultos mais maravilhosos que eu tinha a possibilidade de assistir, de participar ali, né? Inclusive, foi um desses momentos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha aí. No interior, servindo a ceia lá, né? No lugar mais improvável, assim, e o Espírito Santo de Deus, ele vem e marca. E lá estava Deus. E lá o Espírito estava de Deus. E aí eu acho que isso marca a vida do crente. Esse tipo de experiência todo crente tem que viver, todo crente tem que querer viver. É verdade. Essa marca, porque é algo que a gente não consegue mais viver sem. É algo que a gente quer cada vez mais ansiar pela presença do Espírito Santo, pelo mover, pelo sobrenatural, e isso é maravilhoso. E veja, né? São pessoas simples, às vezes iletradas, né, como Exato. falei aqui, e que são capacitadas a fazer a obra de Deus. A obra que o seu pai, que meu pai fez, meu pai era um analfabeto, ele aprendeu ali na Bíblia. E veja, o meu pai ganhou centenas de almas para Jesus. Todas as pessoas que trabalhavam na nossa casa se converteram. Todas as nossas empregadas se converteram. A última que meu pai ganhou está há 30 anos com a gente. Já está há uns 15 anos ou 20 anos com a minha irmã, mas ficou lá em casa. Meu pai ganhava todo mundo. Meu pai ganhou os patrões, ganhou os chefes dele, ganhou os amigos dele, né? Ganhava todo mundo. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo sobre ele era algo extraordinário, né? Glória. E era uma pessoa, por exemplo, que se a gente fosse analisar no mundo mais elitizado, ele jamais seria um pastor ou um obreiro, porque ele não tinha formação teológica. Ele nunca leu um livro, a não ser a Bíblia. É impressionante, né? O que o Espírito de Deus faz, né? Ele nunca pregou um sermão expositivo. Embora não quer dizer que não precisa pregar um sermão, mas nunca pregou um sermão expositivo, né? Se você mandasse ele explicar um texto bíblico, ele explicaria com calma, mas de forma muito simples. Né? Ele nunca teve formação teológica, mas o que ele fez, grandes teólogos nunca, aliás, né? Diga de passagem, né? Grande parte dos grandes teólogos não tem feito nada para o reino de Deus. Talvez, eu não vou dizer aqui, mas grande parte dos escritores que já escreveram 10, 15, 20 livros, 100 livros, que já vendeu livros até dizer que chega, nunca ganhou uma alma para Jesus. Sabe um negócio desse? Chega a ser assustador, né? Nunca ganhou uma alma para Jesus. E esse cara está ensinando a igreja o quê? Ou seja, né, o que ele escreve faz mais mal do que bem. Embora escreve coisas boas, mas ele mesmo, aquilo que ele escreveu não teve relevância nenhuma para ele. E às vezes o que ele escreve sobre o Espírito Santo está completamente errado, mas é o que forja a mente e o raciocínio das pessoas. E na prática, né, a gente vê o prejuízo, né? O prejuízo. Com tudo isso, né? E é um ponto até da nossa lição, né? O Espírito Santo capacitando a igreja, né? No subponto aí. E a história que o senhor contou, né? Do William Seymour, a história aqui do nosso irmão André, aqui do pai dele, né? Essas experiências aí. Então, assim, tudo, a história do seu pai, em tudo nós vamos observando, né? O Espírito de Deus conduzindo todas as coisas, né? Pegando pessoas simples, né? Fazendo coisas extraordinárias
através de pessoas simples. Marcelo, agora aproveita para a gente e fala um pouco. Para quem não nos conhece, nós temos um trabalho de missões urbanas aqui na igreja. São um grupo de mais ou menos 100 irmãos, né, Marcelo? Que fazem um trabalho de evangelismo nos bairros. Nós temos aqui uma feira, né, no nosso município, e ela movimenta muita gente aos domingos, né, Marcelo? Bastante gente. E nós temos feito um trabalho. Eu queria que o Marcelo falasse um pouco desse trabalho e como Deus tem feito, né, por meio do Espírito Santo, uma obra de salvação de forma muito extraordinária, né? Impactante. Muito extraordinário. Conta aí, Marcelo, para a gente. Verdadeiramente, né, nós estamos vivendo essa lição. O Espírito Santo capacitando a igreja, a dependência do Espírito Santo. Né, são pessoas, como o pastor já citou aqui, como o irmão André já citou aqui, né, nós somos um grupo de mais ou menos 100 pessoas, pessoas simples, né, muitas pessoas que nunca tiveram experiência, não tem nenhum doutor, pessoas que, às vezes, a maioria nunca tiveram experiência evangelística, experiências em campos de missões. A maioria, na verdade, nunca participou nem de um treinamento evangelístico, né? Nunca participou de outros trabalhos, né, digamos assim, significantes, mas tem recebido de Deus algo extraordinário. Né? Então, o Espírito Santo de Deus tem descido sobre cada um de nós, né, sobre esse grupo de pessoas, e quando a gente quando a gente sai da igreja para evangelizar, o Espírito de Deus desce conosco. É lógico que tem toda uma preparação, né, porque a gente entende a dependência do Espírito Santo. Fala um pouco dessa preparação para os irmãos entenderem. A gente geralmente, né, estamos todos os dias. Quantas horas de oração envolve antes de você sair para o campo naquela semana para o evangelismo? Vou pegar por base aqui o último evangelismo, né? Nós estamos aqui perto dos evangelismos que aconteceram recentemente, né? Nós tivemos Foi sábado e domingo agora, né? Sábado e domingo, recentemente. Deus deu a nós aí 2 evangelismos, 256 vidas, mas nós oramos aproximadamente 200 horas de oração para a gente descer para esse evangelismo. Olha aí. E antes isso com jejuns e oração. Com jejuns e oração, madrugadas, né? Nós somos distribuídos dentro das madrugadas em vários turnos de oração, né? São dezenas de pessoas orando, se revezando durante todos os dias da semana. E antes da nossa saída ao evangelismo, a gente passa algumas horas também dentro da igreja, coletivamente, se humilhando, pedindo essa manifestação, essa presença do Espírito Santo, dizendo ao Espírito Santo, tem uma frase que a gente fala muito, né, na nossa roda de oração: o Espírito Santo não nos deixe descer se o Senhor não descer conosco. Isso é importante. Né, a gente temos muito fixado, né, e todos que evangelizam sabem disso, oram desse jeito, nós pedimos, a gente entende, né, pastor, irmão André, que lá embaixo nós vamos colher, porque as almas nós conquistamos nas madrugadas e aqui em cima nessas rodas de oração. Então a gente ora aqui, a gente pede aqui, a gente chora, a gente pede a Deus essas vidas, e aqui as pessoas têm experiências extraordinárias nesses momentos de saída aqui, sentem a dor das almas das pessoas no inferno mesmo, né? E às vezes a gente orando ali por adolescentes que estão se mutilando, então tem gente que sente essa dor, né? Geme por isso, né? Orando pelo nosso país, orando pelos jovens, a gente pede a nossa nação a Deus. Então a gente vai entregando o nosso campo também, pedindo a Deus que vai à nossa frente, preparando a nossa. A gente pede detalhes, pastor. A gente pede a Deus, irmão André, até o local que a gente vai parar para evangelizar. Isso aí. Senhor, mostra, Espírito Santo, onde que nós vamos passar, qual rua, qual local da feira. E lá embaixo, irmãos, quando a gente desce, aí assim, a gente vive o extraordinário de Deus. Lá acontece, por exemplo, pessoas oprimidas, endemoniadas, acontece curas. Fala um pouco para os irmãos, para as pessoas que não nos conhecem, aprender um pouco sobre isso. Perfeito, vamos falar assim. Irmãos, a gente tem vivido... Há um depoimento de uma jovem nossa, né, que me marcou muito, né? Ela falou bem assim, em cima do que o senhor falou, né? Ela falou assim, ela mandou um depoimento, um testemunho para a gente, né, para a liderança, e falou bem assim, ela estava assim, impactada, né, extasiada com o que ela viveu. Os primeiros evangelismos dela, falou assim, antes eu lia na Bíblia sobre cura, antes eu sabia de endemoniamento
lendo na Bíblia os casos da Bíblia. E ela, no depoimento, falou assim: hoje eu não só leio, não só medito, mas os meus olhos estão vendo, eu faço parte dessa obra. Né? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios, né? Cadeirante andando, surdos ouvindo. Né? Recentemente, nesse último evangelho de novo, né? Outro surdo ouvindo. Né? Já tivemos um casal de um menino com aparelho, né? No ouvido, tiramos o aparelho, né? A equipe tirou, oramos ali pelo menino. Foi feita a oração e havia um espírito, você vê, né? Uma história da Bíblia. Havia um espírito de surdez quando deu ordem ao espírito, ao demônio. Caiu endemoniado. Quando ele caiu endemoniado, surdo, quando ele voltou ouvindo. Levantou já ouvindo. Glória a Deus. E impactado ouvindo os louvores. Olha aí. Então, assim, são muitos os casos de curas, muitos os casos de libertação, pastor, respondendo a sua pergunta, nós temos vivido isso daí. Pessoas que vêm se entregando a Jesus, né? Há muitos casos, quando a presença de Deus está, acontece o que já foi até falado aqui na reunião dos cultos, né? Só vem aqui na frente. Muitos casos de conversões, são pessoas entregando. Nós temos casos onde que a pessoa chega assim e pergunta, né? Como que eu faço para entregar minha vida a Jesus? Nós vivemos isso. Glória a Deus. São casos extraordinários de se contar. As almas vêm até vocês sedentas por Jesus. Vêm sedentos. Né? No último evangelismo nosso, né? A gente tem falado aqui, a gente tem profetizado, a gente tem acreditado muito nisso, né? Assim, nós precisamos, a gente até fala com os nossos músicos, os nossos instrumentistas. Eu falo assim, instrumentistas até o mundo tem. Ser técnico, eu falo assim, isso é uma obrigação nossa. Mas ser cheio do Espírito Santo tem que ser um dever, tem que ser uma busca, tem que haver esse desejo. E nós precisamos de tocar esses instrumentos lá embaixo de maneira que quem passar enfermo seja curado, Glória a Deus. De quem passar endemoniado seja liberto. E a gente tem vivido isso. Pessoas que têm, no último evangelismo, né, do outro lado da avenida, nós evangelizamos, para quem nos ouve aqui, numa avenida muito movimentada, comercial, que passa milhares de pessoas, né? E os nossos jovens são desinibidos, as nossas irmãs, né, idôneas, irmãos idôneos, desinibidos, porque são cheios do Espírito Santo e louvam a Deus enquanto outros estão abordando. E num desses momentos ela desceu louvor, uma pessoa passando do outro lado da avenida, com espírito de enfermidade, endemoniado. O espírito lançou, um espírito demoníaco, lançou ela no poste. O esposo fazia força para tirar ela do poste. E ela não saía de jeito nenhum. Mas por quê? Porque nós profetizamos antes de descer que nós íamos chegar a esse ponto. Olha aí. De louvar a Deus de maneira tal, de ter uma presença, uma nuvem da presença de Deus de maneira tal, que essas coisas iam acontecer. E só foi liberta depois que alguém da igreja foi lá e orou e ela aceitou Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Qual foi o grande propósito do Pentecostes? Exatamente, é a pergunta, né? Qual foi o grande propósito do Pentecostes? É manifestar o poder do Espírito Santo, né? Inaugurando a obra da igreja e mostrando que o Espírito Santo estaria, a partir dali, conduzindo todos os atos e as obras dos crentes. Glória a Deus. Ou seja, o enchimento do Espírito. Quando o Marcelo conta, quando a gente conta isso aqui, né? Assim, não há diferença nenhuma dos relatos bíblicos de milagres e salvação, né? A gente vê Deus operando hoje do mesmo jeito que Deus operou no livro de Atos. Isso é muito importante para a gente, porque isso dá para a gente a alegria, né? A sensação e a fé de que a palavra de Deus não é um livro de conto de história, né? É verdade. Se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, talvez a nossa história estaria lá, né? De homens que amaram a Deus, né? Que viveram a palavra de Deus. Isso é muito legal, isso é muito extraordinário. Então, e é interessante, pastor, que o Marcelo contando aqui, também me veio à memória vários momentos ali, e ele falou uma coisa assim sobre ser guiado, o Espírito Santo direciona até onde vai parar, né, Marcelo? Até onde vai parar o louvor, até onde vai a abordagem, qual caminho passa. Quantas vezes eu vi, né, a gente, Marcelo, não, vamos por aqui, vamos por ali. E a gente vê o próprio Paulo, né? Paulo fala assim, no meu coração eu queria ir para tal lugar, mas o Espírito Santo falou para mim, não deixou, não, você vai para lá, né? Eu acho que quando a gente se entrega completamente a esse mover do Espírito Santo, glória a Deus, conduz todas as coisas e milagres acontecem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É coisas extraordinárias. Está na lição, né? O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte
gerador de missões. É verdade. Agora, Marcela, responde a pergunta. Você e mais o André. Eu gostaria de saber se todos os crentes são chamados para fazer missão. Todos os crentes são chamados para fazer missões? Evangelizar? Todos os cristãos são chamados. A grande comissão, né? Cristo falou assim, ide por todo mundo. A partir do momento em que a gente entende essa missão, né, nós estamos aptos a experimentar, ser capacitados pelo Espírito Santo para fazer essa grande missão. Então, é possível alguém ser crente verdadeiro e nunca ganhar uma alma para Jesus? É assustador, né? É assustador. Ó, Mateus 10, né? Ide pregai, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Mateus 28, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, se for pegar várias passagens da Bíblia, nós vamos ver que é uma ordem, né? Não é facultativo, né? Não é uma opção. Eu posso ser crente, só posso ir nos cultos e me recuar para dentro do meu nível, ou do meu pensamento, ou meu modelo de cristianismo. É assustador. Não, e é engraçado porque, assim, se a gente... Vamos para a história bíblica, né? A gente pega o eunuco ali, que Felipe chega e vai... Ele tá lá, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo diz, vai para tal lugar, fica lá que vai acontecer alguma coisa. E aí ele vai, prega a mensagem, né? Então, assim, o Espírito Santo, quando a gente está cheio do Espírito Santo, ele conduz. Não tem como um crente cheio do Espírito Santo de Deus não ficar parado e não ganhar vida. Não ficará. Não tem como, é impossível, né? É um mover sobrenatural. Que dínamo, né? Que impulsiona. Ele movimenta, né? Ele coloca a engrenagem para rodar. Então, a igreja missionária, ela de fato, ela rompe barreiras, né, com o poder do Espírito Santo. É impossível ficar parado. É muito forte. Assim, os relatos que nós temos, eu penso, nossa, o que a gente vê, dois comportamentos, né? Eu falo da minha própria experiência, né? A partir do momento que você se converte a Cristo e depois a partir do momento que você passa a salvar vidas. Né? Depois que você passa a evangelizar, você vai viver um cristianismo totalmente... É uma nova descoberta. É a mesma coisa quando a pessoa fala de Cristo para nós. E depois que a gente passa a ganhar almas, a evangelizar, que o poder emana de nós, né? As experiências que eu tenho, a minha vontade, quando a gente chega dos evangelhos, é ficar só ouvindo as histórias. Porque as pessoas... Não há quem conta seus testemunhos, suas histórias, sem os olhos estarem molhados. Não há. E eu fico imaginando assim, né, que infrutífero seria, né, de um cristão cheio desse poder e não gerar experiências, né? Não tem como. Eu acho que a experiência, ela faz parte desse mover do Espírito Santo. Eu sempre falo para a juventude, assim, ó, é bom ouvir ler na palavra de Deus o que o Senhor fez. É muito bom ler os milagres que Jesus, né, operou, irmão, mas viver esse milagre. Viver essa experiência, né, trazer isso para os nossos dias e experimentar isso, não tem preço. Experimentar esse mover, experimentar essa cura, esse batismo, essa libertação, experimentar, né, esse sobrenatural, né, é maravilhoso. E assim, a gente precisa, eu acho que o cristão, ele precisa ter experiências para contar, ele precisa viver isso, né? Eu acho que isso é levar o reino de Deus. O pentecostalismo é esse movimento poderoso porque ele é uma experiência, né? Isso aí. Os outros têm uma teologia, só uma teologia. E uma teologia só traz exultação racional e intelectual, né? Que isso beira quase a idolatria, né? O pentecostalismo também tem uma teologia, mas a teologia dele é muito mais prática do que tudo. Por quê? Porque parece que no pentecostalismo o texto se abre, pula para fora e vem sobre nós. Ou seja, a gente vive... Então, o pentecostal lê aquele texto, mas ele lê com tanta naturalidade, porque aquele é o meio dele, né? Ele come, ele bebe aquilo, ele entende aquilo, ele vê aquilo, ele viu aquilo. Ele não só acredita, ele viu. Né? Ele experimentou aquilo, muitas vezes ele está operando aquilo no poder do Espírito Santo. Então, eu queria fazer um convite a você para participar conosco sempre nos evangelismos, para ajudar os irmãos. Né? Você que não pode, você pode ajudar contribuindo, você pode ajudar orando, você pode ajudar na cozinha, enquanto os irmãos voltam, né, para poder comer, né, porque vai muita gente. É um tempo glorioso.
Então, todos nós somos convidados a fazer. Nós estamos indo para o nosso final da lição de hoje, né? Que pena, né, rapaz? Aula boa, né? Aula prática, né? Coração, a gente está vivendo que nem coração queimando aqui, né? Tanta coisa, né? É muito legal quando o ensino, né, é a prática, né? É a prática. É muito legal, né? Irmão, vamos orar para que Deus vai fazer isso. É lógico que tem que orar, né? Mas Deus está fazendo, entendeu? E nós oramos para que Deus faça muito mais, né? Muito mais. Isso é muito maravilhoso. E a prática do que nós estamos vivendo, né, pastor? Vivendo. Porque às vezes existe histórias práticas, né? Ensinamentos de acontecimentos de outros, né? E nós não, nós temos vivido isso, né? Glória a Deus. Deus, pela sua misericórdia, né? Tem feito isso. Tem feito. Tem feito. Isso é muito bom, não é muito bom? Gente, coração queima. Gente, eu não sei vocês, mas está muito gostoso esse negócio, viu? Porque a gente está falando de coisas que a gente viveu ontem à noite no culto. Exatamente. Que viveram ontem no evangelismo. Olha isso aí. Né? E uma sequência, né? Uma coisa acontecendo. Nós estamos gravando essa aula numa segunda-feira. Nós vivemos isso ontem no culto. Né? E vamos viver hoje à noite. Hoje à noite, outra vez. Isso. Agora, né? Esse momento, vamos viver agora. E é engraçado, pastor, quando você falou do culto hoje. Hoje o irmão passou uma mensagem para mim, né? Do culto de ontem. Falou, irmão, que mensagem. Eu saí de lá renovado. Aquela palavra me impulsionou. Ele estava assim maravilhado. Era engraçado porque ontem no culto, quando eu estava passando, ele chegou, ele me puxou e me abraçou. Sabe? E hoje ele me passou a mensagem, irmão, que culto foi esse? Sabe? É o poder do Espírito Santo mudando história. Mudando história, Glória é isso aí. Não, interessante, né? Você vê, o tempo é meio corrido mesmo, né? Mas aqui, você vê, né? A pessoa que foi alcançada no evangelismo chegou no culto ontem e hoje a gente recebe uma mensagem, ela perguntando um pouquinho do que ela viveu dentro da igreja. Ontem, né? É o que ela viveu na rua, veio à igreja e o que ela viveu no culto ontem, ela passa uma mensagem e fala assim, como que eu faço, né, para uma das pessoas da nossa equipe, como que eu faço para me tornar membro? É isso aí. Olha o poder de convicção que o Espírito Santo causa. O mesmo Espírito que está na igreja está fora do... Rapaz, eu me arrepia, rapaz. Nossa, né? É o mesmo poder, é a mesma graça. Deus, é? Assim, minha oração é que todos nós experimentamos isso. Você que é de um outro lugar, de um outro país, de um outro estado, que Deus possa trazer esse mover sobre vocês. Que essa revista seja, que a lição de hoje seja realmente uma realidade, né? Na vida de muitos. Verdade. Mas agora vamos falar um pouco da nossa oferta, né? Quero convidar você para ofertar nesta hora. Nós estamos orando para comprar o espaço. Deus nos deu um espaço para reunir aqui maravilhoso, com vários compartimentos e prédios aqui. Você está vendo aí o nosso local de administrativo, o nosso templo, tem a parte infantil, um campo para as crianças fazer atividades e orar, mas o nosso refeitório. É um espaço muito legal. Se você quiser fazer parte dos 1000 Valentes, né, a ideia é levantar 1000 pessoas contribuindo ao longo de 5 anos com o valor, né, que você quiser contribuir. Se quiser, é só mandar uma mensagem no chat ou entrar em contato conosco no nosso site, também tem os dados lá, para que você possa contribuir, para a gente possa comprar esse espaço. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me,
A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos agora aqui para o momento do perguntas e respostas. E aí, aprenderam bem a lição? Vamos ver, hein? Primeira pergunta. O que Lucas e Atos revelam? Opção A. A história da Igreja Católica desde o início até os dias de hoje. B. O ministério do Espírito Santo em Jesus e na Igreja primitiva como essencial. C. As leis e regras que os cristãos devem seguir para serem salvos. D. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, mas sem menção ao Espírito Santo. E aí, qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra B. O ministério do Espírito Santo em Jesus e na Igreja primitiva como essencial. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. O que Lucas nos diz sobre o Espírito Santo? Letra A. O Espírito Santo é apenas para líderes religiosos e não para pessoas comuns? Letra B. O Espírito Santo era importante apenas no início da Igreja, mas não é necessário hoje em dia. Letra C. No contexto de Lucas, especialmente em Atos, o Espírito Santo é uma necessidade, não uma opção. E letra D, o Espírito Santo é uma força impessoal e não uma pessoa divina. E aí, qual é a resposta certa? Parabéns você que respondeu letra C. No contexto de Lucas, especialmente em Atos, o Espírito Santo é uma necessidade, não uma opção. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. O que a doutrina pentecostal clássica afirma sobre o falar em línguas? Letra A. É um dom opcional que nem todos os cristãos recebem. Letra B. É uma prática contrária às Escrituras. Letra C. É um sinal de que a pessoa está falando em uma língua real que ninguém conhece. Ou a letra D é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E aí, qual é a resposta certa? Parabéns para você que respondeu a letra D. É a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Vamos agora para a quarta e última pergunta. O que chama a atenção em Atos 13? Letra A. A história de Paulo e Barnabé como missionários, mas sem menção ao Espírito Santo. Letra B. A conversão de muitos pagãos ao cristianismo, mas sem a ação do Espírito Santo. Letra C. A perseguição que Paulo e Barnabé enfrentaram em sua missão. Ou letra D, a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. E aí, qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra D, a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Parabéns para todos que responderam corretamente. E Deus abençoe. Tchau. Benção demais. Então, voltando para encerrar, André, dá um fechamento aí para a gente orar e encerrar. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele está aqui conosco. Aquele Amém. Espírito Santo que moveu. Né, no dia de Pentecostes, que moveu entre Lucas e Atos ali, é o mesmo Espírito que opera. Mesmo. E Cristo fala assim que nós viríamos fazer milagres maiores, iríamos ver. Nós podemos experimentar hoje esse poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Basta nos colocarmos à disposição dele. Que aí, é ele que o Marcelo falou, é ele que capacita, é ele que direciona, é ele que guia, a autoridade é dele, o poder é dele, a honra é dele, né? Nós somos servos aqui, cumprindo a grande missão, né? Que é a grande comissão, que é o que nos foi designado para a glória de Deus. Esse é o Jesus. É Jesus o batizador com o Espírito Santo. O Espírito Aleluia. de Cristo, o Espírito Santo é que habita na igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. E vamos orar. Marcelo, ora para encerrar. Vamos. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por esse momento tão especial, meu Deus. Sim, meu Pai.
Que bom estar aqui na sua presença. E que presença sua, Espírito Santo. Glória ao teu nome. Amigo Espírito Santo. Sim, ó Deus. Como que é bom poder falar do Senhor. Como que é bom poder falar das suas obras. Sim, ó Pai. Como que é bom viver tudo que o Senhor tem permitido a igreja do Senhor viver. Sim, ó Deus. Meu Deus, nós te louvamos pelo privilégio, por essa promessa. Nós te louvamos porque Cristo disse isso: vou para o Pai, mas deixarei outro Consolador. E é uma verdade que nós temos experimentado. Meu Deus, que o Senhor continue fazendo as suas obras extraordinárias na vida de todos que estão participando dessa EBD, e que todos sejam cheios, transbordantes do Espírito Santo, e sejam um instrumento de poder na expansão do reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Amém.